E espiritualidade. Reflexões sobre uma espiritualidade real. Esse é o tema desse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a você que está chegando aqui agora. E esse é um tema importante da gente falar, da gente se aprofundar, da gente refletir, principalmente da gente desconstruir, para que a gente se aproprie, inclusive, mais da nossa vida. E nesse ponto, eu acho que a terapia holística ela tem muito bem integrado dentro de si a questão espiritual. Claro que tem pessoas e pessoas que utilizam dessa frequência, tem pessoas que, na minha visão, utilizam de forma distorcida, outras não, mas isso também vai do nível de consciência de cada um, e mais importante do que isso é a gente estar dentro da gente para a gente perceber o que faz sentido para a gente, o que chama a nossa atenção, o que a gente deseja aprofundar e o que a gente vai agregando ao longo desse caminho. Esse tema também veio com uma demanda de sessão. Em uma sessão da semana passada, a gente trouxe algumas questões importantes sobre espiritualidade e eu busquei alguns conteúdos para me aprofundar e para poder até mandar para minha cliente, né, sobre espiritualidade e não encontrei. E com base nisso eu falei, eu vou gravar esse episódio com reflexões que eu vejo que são importantes. Acabou que depois eu até encontrei, mas depois que eu já tinha tomado essa decisão, então acho que isso também é um ponto importante de ser compartilhado, porque eu tenho um pouco de tato para falar sobre espiritualidade, porque eu não acho que todo mundo está pronto para entender isso, mas cada um entende do seu jeito. E acho que é um tema delicado que não é bom a gente abrir em todos os lugares, para todas as pessoas, de todas as formas. Acho que a gente vai criando espaços seguros para que a gente possa se aprofundar nisso. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é que eu quero trazer algumas reflexões sobre uma espiritualidade mais real. Eu já vou explicar um pouquinho mais disso, mas queria reforçar que o que eu estou trazendo aqui é uma perspectiva de algo que eu vejo, sinto, me aprofundo também na minha vida. Então, aqui eu não estou falando que existem verdades absolutas e é importante você unir o que dessa perspectiva que eu trago faz sentido para você, as perspectivas que já te acompanham. Eu não vou falar da espiritualidade tão falada em outros lugares, principalmente holísticos, né? Eu quero falar de uma espiritualidade um pouco diferente hoje. Então, por isso que eu tô trazendo esse ponto, que aqui é só mais uma perspectiva disso que é muito maior do que a gente consegue conceber, que é a espiritualidade, e é importante a gente unir essa perspectiva, o que fez sentido dessa perspectiva, às questões que já fazem sentido na nossa vida e que a gente vai, ao longo da vida, cultivando, pegando e trazendo tudo isso mais para perto. Então, desse episódio, lembra de pegar principalmente o que faz sentido para você, e levar isso para sua vida agregada a tudo que você já pensa, sente e vive relacionado a esse tema. Então, vamos lá. Por que eu vejo a importância da gente falar da espiritualidade nesse contexto um pouco mais realista? Primeiro, porque a gente vinculou muito espiritualidade à religião. Isso é uma coisa muito importante da gente desconstruir. Inclusive, tem muitas pessoas que têm resistência em viver processos terapêuticos holísticos por conta dessa crença de, isso vai contra a minha religião, por exemplo, né? E é muito importante a gente separar espiritualidade de religião. Religião é sim uma das formas da gente fortalecer a nossa espiritualidade. Uma das possibilidades né? Porque a gente também pode utilizar de uma religião para se desconectar da nossa espiritualidade. Então, não é que toda religião nos conecta com aquilo. Isso depende do nosso estado interno, das traduções que a gente faz e também da pessoa que está trazendo aquele conhecimento para a gente, né? Quais são as fontes intencionais daquilo também, tudo isso é super importante. Mas o primeiro ponto é esse. Espiritualidade e religião não são coisas iguais. E é bem difícil conseguir explicar o que é espiritualidade, e eu acho que qualquer tentativa de tentar explicar a espiritualidade, ela sempre vai ser muito distante do que a espiritualidade realmente é. Então, partindo desse ponto, eu vejo que é muito importante a gente tentar colocar em palavras
para que a gente expanda as palavras que a gente já conhece, do que a gente entende de espiritualidade, para que a gente possa aos poucos conseguir enxergar um pouco mais disso do que a gente consegue enxergar hoje. Então, se eu fosse falar sobre espiritualidade, eu falaria de uma energia que conecta absolutamente tudo o que existe. Eu tô falando daquela energia que conecta nós com as pessoas na qual a gente se relaciona, com as experiências que a gente vive, com as coisas que a gente sente, pensa, acessa, com aquela sensação que a gente tem de comunhão ou de até surpresa quando a gente olha a natureza e entende minimamente a complexidade daquilo e a perfeição daquilo dentro da sua imperfeição. Então, quando a gente olha todo o sistema, por exemplo, de nascimento, de crescimento de uma árvore, como isso é perfeito. A gente está falando de uma conexão com o todo, de uma energia que conecta isso com tudo aquilo que existe, o início e o fim de uma planta, como essa planta alimenta a vida, conecta com outros seres. Então a gente está falando dessa energia, dessa força que a gente se conecta quando a gente também não consegue explicar para além daquilo que a gente tem de conhecimento racional, de repertório racional, para lidar com isso. É um pouco daquela sensação, uma vez eu escutei isso da Carol Teixeira e eu achei muito bonito. Ela conta do processo dela de conexão com a espiritualidade e que está muito conectado com alguns turning points, que ela chama, né, de viradas de chave. E uma das viradas de chave foi a morte da mãe dela, que ela viu aquele corpo morto e ficou refletindo sobre, meu Deus, onde está esse ser, onde está esse corpo, o que acontece nesse espaço? E nessa percepção toda, é um pouco daquela sensação que a gente acessa, ela até falou isso, eu acho muito bonito, é aquela sensação que a gente acessa quando a gente, por exemplo, assiste um pôr do sol no horizonte do mar, assim. A gente fala, nossa, como que isso existe, como que isso é bonito, como que a natureza é divina. É um pouco dessa energia, a gente olha o céu, a nuvem, a gente começa a brincar com isso, a gente começa a ver o ciclo da água, como tudo se conecta. E a gente vai olhando para fora e essa percepção vai ajudando a gente a se conectar com dentro. Então, o primeiro ponto é: religião e espiritualidade não são coisas iguais. Ambas trazem uma conexão com algo maior, mas é importante que a gente desconstrua esse algo maior. Porque se esse algo maior, essa força que a gente pode chamar do que faz sentido para a gente, sendo o universo, Deus, força divina, chama divina, essência, enfim, o nome que faça sentido para a gente, se essa força é uma força que conecta tudo e todos, ela só pode conectar se essa força estiver em mim. Então eu estou falando de uma espiritualidade que ela não está fora de mim. Eu posso enxergá-la fora de mim, mas essa percepção de enxergar a espiritualidade fora de mim é uma oportunidade de eu começar a enxergar a espiritualidade dentro de mim. Eu enxergo o que está fora para perceber como eu enxergo o que está dentro. É nesse ponto que eu queria chegar nesse episódio. A percepção de que a espiritualidade é sobre uma força que conecta tudo e todos, experiências, vivências, sensações, emoções, sentimentos, e que tudo isso está a serviço de algo maior, que não é a serviço de um Deus que está sentado olhando a gente, julgando e controlando, é a serviço de uma teia que está completamente conectada. Todos nós estamos aqui na Terra e no universo formando uma grande teia de conexão. E cada movimento que a gente traz novo para a nossa vida, essa teia se movimenta e naturalmente a gente movimenta o todo. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando dessa espiritualidade. E aí, saindo um pouco dessa espiritualidade de muito invisível, o tema é espiritualidade real. Reflexões sobre uma espiritualidade real, me veio o nome agora há pouco. Justamente porque muitas vezes a forma na qual a gente aprendeu a enxergar espiritualidade anula a nossa experiência humana. E não existe nessa terra, nesse plano, nesse lugar no qual a gente está encarnado, evolução sem passar por esse movimento humano, sem passar pela vida humana. E passar pela vida humana não é para que a gente passe e não viva a vida humana,
Se a gente está aqui vivo, a gente precisa viver essa vida humana. E como que eu vivo a vida humana? O que é ser humano? Ser humano é pensar, é sentir, é ter a percepção de si, é se perder, é se encontrar, é se reconectar. Então, percebe que a espiritualidade que eu quero trazer aqui não é uma espiritualidade que está fora de um Deus que controla, de um Deus que salva a gente, de um Deus que tira a gente das situações mais desafiadoras possíveis. Eu falo de uma conexão com aquilo que está dentro. E a gente, em comunhão com essa energia que também diz sobre quem a gente é e está, a gente se conecta, a gente se aprofunda. Então, a espiritualidade que eu quero trazer aqui é a espiritualidade que está presente na sua relação com seus pensamentos, na sua relação com seus sentimentos e emoções, nos seus relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles familiares, sejam eles de amizade, seja até do coleguismo ali que é necessário acontecer num ambiente de trabalho, por exemplo. Eu falo sobre as nossas intenções. Então, quando a gente fala de emoção, de pensamento, a gente tem uma tendência a separar isso do nosso espiritual. E muitas vezes separar é importante para a gente tomar consciência e organizar melhor o nosso pensamento. Mas é muito importante a gente não esquecer que a minha relação com os meus sentimentos, a minha relação com os meus pensamentos, diz muito sobre a minha relação com a minha espiritualidade. Por quê? Se espiritualidade é essa força maior que conecta tudo e todos, que não tem ponta solta, eu gosto muito dessa frase, não tem ponta solta no universo, não tem algo que está sobrando, tem algo que está completamente conectado com tudo, mesmo que a gente não tenha consciência. Daí vem um pouco daquela frase do nada é por acaso, né, que eu falo até com vocês, eu falo com uma amiga minha, que o acaso não existe no meu dicionário. E se o acaso não existe no meu dicionário, significa que tudo aquilo que me acontece tem um propósito às vezes muito maior. Isso não significa que eu preciso ficar feliz com o que acontece, que eu preciso concordar e aceitar e me tornar quase uma pessoa passiva diante da vida, muito pelo contrário. Tudo o que acontece comigo, dentro e fora, é um ensinamento para que eu me aproprie cada vez mais da minha vida. E me apropriar da minha vida é posicionamento, é firmeza, é dizer não, é responsabilidade, é ética, é justiça. É tudo isso que diz também sobre a importância da gente se conectar com a gente. Então, eu tô falando de uma espiritualidade que tá na sua relação com a raiva, na sua relação com a tristeza, na sua relação com o medo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa relação com os nossos sentimentos, não só para a gente ter mais consciência da nossa vida e do nosso estado interno, mas para que a gente entenda também quais são os ensinamentos espirituais que estão por detrás disso. Como eu posso me conectar mais com o todo através disso que eu sinto? Se nada acontece por acaso, por que que essa raiva chega tão forte para mim de forma tão constante e repetitiva, por exemplo? É sobre isso que eu queria falar hoje. É sobre a percepção de que essa espiritualidade ela é muito mais real do que a gente julga e muitas vezes do que a gente aprendeu. Porque se eu vou em algum lugar para me conectar com a espiritualidade, seja na própria terapia holística, seja num centro espírita, seja numa igreja, seja em qualquer lugar que traga para mim essa conexão espiritual, e eu saia de lá achando que está tudo resolvido, que a minha conexão espiritual é só naquele momento, será que a gente está realmente se conectando com a nossa espiritualidade ou a gente só está querendo preencher um buraco de algo que a gente sente que falta e vai lá, tem um prazer momentâneo, tem um checklist que a gente se cumpre internamente e vai embora e segue a vida humana? Não existe vida humana sem vida espiritual. Não existe nessa vida, nesse plano e nessa terra na qual a gente está, vida espiritual sem vida humana. Eu tô falando com você que tá vivo, que tá me escutando. É sobre você que eu tô falando. Tem até uma música que chama Ábrete Corazón. E tem várias versões dessa música, mas tem um trechinho dessa música que me chama muita atenção nesse lugar. Eu vou até pegar essa música, a letra dela,
para que eu possa ler aqui para vocês. Vocês estão ouvindo o digitar do meu computador. Vamos lá. Primeiro que essa música traz a importância da gente abrir o nosso coração, abrir o nosso sentimento, abrir o nosso entendimento e deixar de lado um pouquinho a razão para que a gente possa se conectar com tudo isso que chega pra gente. Então, vou até ler essa letra inteira. Eu ia ler só aquele trechinho, mas acho que a letra inteira vai fazer sentido. E vou deixar o link dessa música aqui embaixo, mas tem várias versões dela, então você pode buscar e encontrar que mais faça sentido para você. Então, a música fala assim: Ábrete coração, ábrete sentimento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón e deixa brilhar el sol escondido em tu interior. Peço mil perdões pelo meu espanhol, entendeu? Que muitas vezes eu acho que eu sou fluente, mas obviamente que eu não sou. Mas eu gosto muito de brincar com espanhol. Mas o que essa música diz, né? Abre o seu coração, abre o seu sentimento, abre o seu entendimento. Então a gente tá falando de razão, de emoção. Deixa de lado essa razão que quer explicar tudo o tempo todo, um pouquinho, para deixar brilhar o sol que está escondido no seu interior. Abre sua memória antiga, escondida na terra, nas plantas, no ar. Recorda o que você aprendeu, se relembra o que você aprendeu na água, no fogo, com o tempo. E tem uma parte dessa música que fala assim, ó. O trechinho da música fala: Es tempo ya, ya es hora, ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Aqui o que diz aqui, né? Já é o tempo, já é a hora. Abre o seu coração e recorda como o Espírito cura, como o amor sara, como a árvore floresce e a vida perdura. E que para chegar a Deus, precisamos aprender a ser humano. Eu acho isso muito forte. Para chegar nessa consciência do todo, e lembra que Deus não é o Deus que está fora, eu falo de uma sensação de comunhão com a vida, porque a espiritualidade está na vida, é a sensação de pertencimento a essa terra, a sensação de pertencimento a essa oportunidade de evoluir que a gente tem, a percepção clara que a gente vai trabalhando internamente de que eu não sou tão diferente de uma árvore, parecendo papo de louco aqui, né? Mas talvez alguns de vocês achem que é papo de louco, mas eu falo que as conversas que terminam que louco isso são as melhores que a gente tem, então acho que a gente tá tendo uma conversa muito legal aqui. Mas a gente não tá tão distante disso tudo que a gente se separa. O gravador até desligou aqui no meio do que eu tava falando, muito louco. Não estou tão distante desse gravador também, mas enfim. Voltando ao nosso papo de louco, a gente não tá tão desconectado da vida, a gente não tá tão separado do outro, aquele papo de que somos todos um, a gente tá falando sobre um trabalho interno de autoconhecimento que reflete num todo. Por que que quando eu trabalho o meu processo de autoconhecimento, existe uma grande chance, a maioria das pessoas, eu tô falando maioria porque talvez tenha algumas relações que piorem para que a gente possa tomar consciência e procurar relações que façam mais sentido, inclusive, e se aprofundar naquelas relações também. Mas por que que quando a gente trabalha o nosso processo de autoconhecimento, há grandes chances da gente transformar os nossos relacionamentos e viver relacionamentos cada vez melhores? Por que que quando a gente se melhora, a gente melhora o outro? E aí eu não tô fazendo pelo outro, eu tô abrindo a oportunidade do outro me ver com outros olhos, não porque eu quero que ele me veja, mas é porque naturalmente eu mudei e eu vejo isso em mim, eu quero transbordar isso em mim, então naturalmente o outro verá isso em mim. E através dessa percepção a gente se inspira, a gente muda, a gente transborda. Quando eu vejo que alguém se transformou diante de algo que eu busco, eu me inspiro nessa pessoa, me aproprio do meu processo para que eu possa também trabalhar as minhas curas relacionadas a isso.
Não é sobre ser o outro, é sobre se inspirar no outro, é sobre ver que se o outro conseguiu, de alguma forma eu posso ter um pouquinho mais de confiança em mim e ver o que é possível fazer de diferente, porque a vida não é sentença de vida. Não é sobre eu sou assim, eu funciono assim e vou morrer assim. Se essa sua forma de funcionar te gera sofrimento, te gera prejuízo no sentido de isso te afasta da sua conexão com a vida, da conexão com os seus sonhos, da conexão com os seus desejos, com a oportunidade de você viver a sua vida e não só os seus problemas, talvez algo dá para ser feito nisso. Então percebe que espiritualidade e autoconhecimento, eles andam juntos. A gente separa para ter consciência, a gente separa para organizar, a gente separa para não surtar. Mas nada disso está separado. Tudo isso está conectado. Por que é tão importante a gente se aprofundar nos nossos relacionamentos? A gente se aprofundar na nossa relação com as pessoas, a gente tentar cada vez mais construir relacionamentos mais conscientes, mais saudáveis, melhores pro mundo. Não é melhores pro meu ego só, não é melhores pro ego só da pessoa e fazer algo que funcione bem só para aquelas pessoas que estão se relacionando, porque aquilo que faz bem só para aquilo não faz bem pro todo. E a gente vai falar um pouquinho do que é esse fazer bem, do que é verdade, do que é bondade. Isso é algo muito importante. Da mesma forma que é importante a gente ter consciência que não existe espiritualidade sem consciência de classe, consciência de privilégios. Eu penso muito assim, é algo que sempre me atravessa. E uma amiga minha, Tami, sempre traz essa fala também. É uma fala que para mim faz muito sentido de a espiritualidade parte também da percepção da nossa realidade, dos nossos privilégios, das questões reais que acontecem na nossa vida. Para que a gente possa, inclusive, se apropriar disso e entender como que a gente pode evoluir a nível espiritual nesses desafios que também são humanos. Então percebe como a espiritualidade, ela não está distante da gente, ela não está num Deus que está sentado vendo e controlando tudo como se a gente fosse marionete, como se a gente fosse criança, como se a gente estivesse aqui para ser controlado. A gente veio aqui para conectar com os outros, com nós mesmos, com a vida. E isso é que é uma vida espiritual. E é importante nesse processo a percepção de si e do autoconhecimento vem de um lugar que o yoga também ensina muito pra gente. Dentro das posturas do yoga, acho que de todos os professores que eu já tive, tem uma frase que é unânime, que é: não é sobre onde você chega, é como você chega, onde que você chega. Então, se você tem uma dificuldade de alongamento, eu tenho dificuldade de alongamento, e eu fico tentando chegar lá na ponta com esforço, com tensão no osso, tensão nos olhos, no ombro, tá tudo rígido, comprimido. Será que isso está sendo bom? Será que é mais importante eu tentar chegar lá ou será que é mais importante eu entender o meu limite, respeitar o meu corpo, ver até onde o meu corpo consegue se desafiar nesse limite e dentro desse limite que é desconfortável, eu encontrar conforto. E nesse processo, a gente entende que a espiritualidade, ela é muito mais, quando a gente pensa nessa espiritualidade de vida real, a gente está falando sobre muito mais o como a gente faz aquilo que a gente faz do que em si o que a gente faz. Claro que o que a gente faz, a ação em si, ela importa, mas mais importante do que isso é perceber qual é a nossa intenção genuína com aquela ação. Isso conta muito mais sobre o nosso nível de consciência espiritual da vida do que em si a coisa sendo feita. Eu posso fazer a mesma coisa com uma qualidade densa ou com uma qualidade mais sutil, no sentido de mais conectada, mais respeitosa. Eu posso falar manso e querer ofender o outro, manipular o outro, controlar o outro, ou eu posso falar mais firme, tendo a consciência de mim naquele lugar e respeitando o meu processo. Eu posso falar manso com aquela pessoa, amorosamente com aquela pessoa, com uma intenção realmente genuína, firmada na minha firmeza. Trouxe muitas abas em cima disso, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente pode fazer a mesma coisa
de qualidades diferentes. E a qualidade na qual a gente faz as coisas, ela é muito mais importante do que em si o que a gente faz. Muito mais importante. Isso não significa que isso não é importante. Então, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado para não querer filtrar e traduzir isso da forma como é válido para você, como te deixa mais confortável, tá? Eu queria muito que nesse episódio você pudesse lidar com os desconfortos que você sente daquilo que eu tô falando também. Perceber quais são os lugares que te atravessam, né? Desse espaço, porque perceber onde as coisas nos atravessam também é uma oportunidade da gente se aprofundar no nosso processo e de entender um pouco mais as coisas que estão acontecendo dentro da gente. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque o nosso nível de consciência, e o nosso nível de consciência fala sobre a nossa espiritualidade, está conectado com essa qualidade. Então, se eu trago a minha comunicação amorosa, mas que no fundo está querendo culpabilizar o outro, está querendo ofender o outro falando bonito, será que a minha ação realmente é uma ação positiva? Diferente de eu estar aqui me posicionando sobre algo que é importante para mim, com essa verdade do meu posicionamento, eu não tô falando uma coisa fingindo outra, eu tô comunicando de forma mais clara aquilo que eu quero trazer. Isso me incomodou, isso não fez sentido para mim, diferente de não, tá tudo bem, mas internamente você quer que a pessoa inclusive se sinta mal com a forma de você expressar, que entra no lugar do coitado, da vítima em algum nível. Então percebe como existem muitas camadas de nós mesmos e que essas camadas que existem em nós, elas falam muito sobre a nossa conexão com a espiritualidade, o quanto a gente percebe que a gente está conectado com o outro e com a vida. E isso não significa que a gente precisa aceitar tudo do jeito que é, da forma como é, e que, mais do que isso, não significa que aceitar é concordar, conviver e ser bonzinho o tempo todo. E aí, dentro disso que eu tô falando, eu quero muito que a gente pense em alguns termos, que é verdade, bondade e diversidade. Primeiro ponto, quando a gente trabalha as nossas questões espirituais, até quando a gente utiliza mestres de referência, sejam mestres conhecidos mais no mundo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Buda, Cristo, Gandhi, Mãe Maria, todas essas frequências, né? Essas energias que trazem pra gente muito aprendizado espiritual, a gente acessa esses ensinamentos, né? O ensinamento de bondade, o ensinamento de verdade, e dentro da nossa sociedade, nos dias de hoje, e diante da vida que a gente tem, e muitas vezes das crenças que a gente recebeu, acreditou, validou, e dos traumas que estão correlacionados com tudo isso também, a gente distorce. A gente distorce o que é verdade, a gente distorce o que é bondade. E aí, quando a gente pensa em verdade, a gente acha que a gente tem que ser sincero o tempo todo, no sentido de um sincericídio. Eu gosto muito dessa frase, né, que eu escutei num curso de comunicação não violenta que eu fiz, que é sincericídio não é verdade. Quando eu falo sobre a conexão com a verdade, quando eu falo sobre a conexão com esse lugar, com a minha verdade, eu tô falando de um lugar que não é do outro. Eu não consigo falar a verdade do outro. Se o outro me perguntar o que eu penso, eu posso até me comunicar, mas eu tenho grande chance daquilo que a gente percebe ter muito mais camadas do que a gente consegue imaginar. E quando a gente pensa sobre ser verdadeiro, a gente entra nessa ilusão de que, eu ser uma pessoa verdadeira é falar o que eu penso para todo mundo o tempo todo. Tem uma frase que é muito comum de escutar, e talvez você já tenha propagado, e talvez eu acho que eu no passado já propaguei também. Eu sempre conto do meu desafio com a comunicação nesse lugar no passado, né? E que é constantemente um lugar de vigilância no agora. Mas, eu falei a verdade para aquela pessoa e aquela pessoa não aguentou. E muitas vezes aquela verdade que foi comunicada não era nem sobre essa pessoa que comunicou. Era algo que você pensava da outra pessoa e que talvez você disse sem nem essa pessoa querer a sua opinião, né? Então, a nossa verdade é muito mais sobre uma verdade interna, sobre coerência, do que em si sobre esse sincericídio. E o que seria coerência? Seria um lugar de conexão entre pensamento, sentimento e ação. Eu falo aquilo que eu penso, eu falo aquilo que eu realmente sinto,
Eu faço aquilo que eu realmente acredito e aquilo que está em conexão com o que eu penso, o que eu sinto ou não. Isso não significa que a gente precisa fazer tudo que a gente pensa e sente, né? Porque muitas vezes a gente tem pensamentos muito depreciativos, a gente tem sentimentos muito descontrolados em nós, porque a gente não aprendeu a modular as nossas emoções. Isso não significa que a gente precisa fazer, mas a ação, eu vejo que ela está muito mais conectada nesse lugar do acreditar. Qual o mundo que eu quero viver? Qual o mundo que eu realmente acredito? Qual a minha crença maior sobre a vida? A minha ação está conectada com isso? Está conectada com o mundo que eu desejo construir? Se eu acredito que o mundo ele melhoraria infinitamente com comunicações mais claras, mais assertivas, menos floreadas, né, com menos voltas a serem dadas, eu tô fazendo isso na minha vida? Eu tô contribuindo para isso? Eu tô sendo verdadeira com o outro diante do meu pensamento e do meu sentimento sobre mim naquela situação? Quando o outro me pergunta, eu tô bem? Eu exerço a coragem de comunicar e falar não tô bem, porque talvez isso me incomodou mais, inclusive, do que eu gostaria, né? Então, a coerência, ela parte desse lugar de uma conexão maior entre os nossos pensamentos, sentimentos e ações, seja a ação uma fala ou uma ação de algo, né? Fazer algo realmente externamente, sem ser algo invisível, que é a nossa voz, por exemplo. E eu não tô propagando aqui de que a gente deva chegar nesse lugar e praticar esse lugar pro resto da vida, que é uma linha de chegada, em que enquanto a gente não chega, a gente é horrível. Esse trabalho de buscar a nossa coerência é um trabalho humano. Se esse trabalho é um trabalho humano, enquanto a gente for humano, a gente vai ter que trabalhar a nossa coerência. Eu só trabalho a minha coerência se eu tiver a percepção do que está acontecendo dentro de mim. Como que eu vou comunicar de forma clara aquilo que eu sinto se eu não olho para mim e não sei o que eu estou sentindo? Então, percebe? Como o trabalho de coerência, que para mim é o trabalho da verdade, ele está muito mais conectado com esse lugar de presença em si, sendo um trabalho que a gente vai fazer para o resto da vida, já que é um aprendizado humano e até o último dia da nossa vida a gente continua sendo ser humano. A gente não nasce ser humano e vira alecrim na vida. A gente nasce ser humano e morre ser humano, evoluindo sim espiritualmente. Mas nessa vida, nessa experiência, a gente está experimentando a nossa humanidade, o nosso ser humano. Se esse é um aprendizado humano, é um aprendizado para o resto da vida. Por isso que a gente fala que autoconhecimento não tem fim. Porque autoconhecimento é o meu trabalho de conexão com a vida. Enquanto eu estou viva, eu estou me conectando ou não com a vida. Eu estou conectando ou não com a minha história. Eu estou me conectando ou não com os meus pensamentos, sentimentos, ações, relações. Por isso que não tem fim. Porque é um trabalho humano. E esse trabalho é um trabalho para o resto da vida. E da mesma forma que existe essa distorção relacionada à verdade, a gente precisa ficar atento ao que a gente escuta de bondade, porque essa bondade estimula muitas vezes a gente a se anular, a estar num lugar passivo e achar que isso é viver uma vida coerente. Quando a gente pega esses grandes mestres que vieram para a Terra para nos ensinar sobre questões profundas espirituais, a gente está acessando uma energia de firmeza muito forte. Quando você acessa os ensinamentos de Cristo, por exemplo, né, de Gandhi, de Buda, são pessoas muito firmes. São seres que trouxeram a firmeza ancorada na sua espiritualidade. A espiritualidade ela não é frouxa. A espiritualidade é firme. Então a bondade não é sobre ser boazinha. Bondade é diferente de ser boazinha. Porque a bondade só... Escutei essa frase agora há pouco, da Vani Araújo. Eu tô tentando dar crédito para todo mundo aqui, mas é um pouco difícil, porque tudo que eu tô trazendo aqui, com certeza tem muitas pessoas envolvidas. Bel, Tassi, minhas professoras de Reiki, tem a Marcinha Belo, tem tanta gente aqui que faz parte desse lugar, os centros que eu já frequentei, os lugares que eu já estive, reflexões que eu já tive com pessoas que, né, enfim, estão ali na frente de alguma religião, espiritualidade. Então, é tanta gente e quando a gente se comunica, a gente está falando de tantas pessoas, mas eu tento dar crédito porque isso foi uma das coisas que eu pensei em dizer na hora que eu trouxe
esse tema, mas eu vou falar já já. Então, vamos voltar, puxar o fio de onde eu parei. Fiz esse parênteses, né? A Vani falou assim, sobre a questão da bondade, tá muito conectada com essa questão quase da gente ser trouxa na vida, né? Então, para você ser bom, você precisa ser trouxa, você precisa aceitar tudo, porque, tudo vai voltar, eu não preciso me posicionar, sendo que aí a gente se isenta de se posicionar sobre uma vida que faça sentido pra gente. Se a gente não se posiciona, a gente não existe naquele relacionamento, a gente não existe na vida sem se posicionar. E aí não é sobre ter opinião para tudo, é sobre ter opinião para aquilo que nos atravessa, é sobre quando alguém tá maltratando a gente ser capaz de dar não. E de dar um limite a essa pessoa, de mostrar que há um respeito e uma bondade em si, que cuida de si e daquele espaço que está sendo violado. E a frase que ela disse é: se eu acredito que o canal da bondade ele precisa passar por nós, então para algo chegar aqui, nós somos grandes canais dessas coisas, não só nós seres humanos, mas tudo aquilo que existe é um canal. Se a bondade ela é uma qualidade humana e ela precisa passar por nós, seres humanos, para estar na Terra, como que eu vou trazer a bondade para a Terra, sendo que eu não sou boa comigo? Sendo que quando estão me maltratando, quando estão ultrapassando limites que são importantes para mim, eu deixo de me posicionar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses termos que a gente escuta na espiritualidade, porque muitas vezes a nossa conexão com a espiritualidade muda quando a gente aprende a ressignificar esses termos que muitas vezes nos distanciam da nossa vida humana, de novo. E espiritualidade tá na vida humana, nessa vida, não só na vida humana, mas se você tá vivo me escutando, eu tô falando dessa espiritualidade que tá agora presente e disponível. E quando a gente trabalha a nossa percepção da espiritualidade, a gente vai precisar entender que a gente está num mundo polarizado, dual e cheio de diversidade. E que aí não existe alguém que está num nível melhor ou pior do que o outro. Cada um está vivendo a sua vida, cada um está acessando as suas questões. A gente pode sim ter opinião, mas a gente tem muito pouca consciência desses lugares invisíveis que habitam em nós, de todo o caminho espiritual que a gente já percorreu e que o outro já percorreu e está percorrendo também. Então, lidar com a diversidade é entender que existe, a partir dessa diversidade também fazer escolhas, né? Tem uma frase que meu namorado falou de um amigo dele que falou para ele, viu, tem tantas pessoas dentro da gente, não tem como, que falou assim, Jesus amava todo mundo, era bom com todo mundo nesse sentido, né? De levar verdade, levar consciência, levar expansão para as pessoas. Mas ele tinha só alguns discípulos do seu lado. Então, quem que a gente escolhe estar do nosso lado? A gente quer ser amado pelo mundo? Por todo mundo? Isso talvez vai impossibilitar a gente de encontrar essa firmeza espiritual, essa firmeza de acreditar que a gente tem o direito de viver a nossa vida se posicionando sobre aquilo que faz sentido pra gente. E dentro dessa firmeza, a gente não exclui a humildade. E aí, para falar de humildade, eu queria falar do que eu estava falando da Vânia agora há pouco. Eu percebo que esse trabalho com a espiritualidade, e que eu não estou falando de um trabalho de área de vida de trabalho, estou falando de um trabalho interno que todos nós faremos, porque se todos nós estamos vivos, se todos nós temos alma, todos nós somos seres espirituais também, né? E esse trabalho, ele exige da gente, ele nos convida o tempo todo muita humildade, porque muitas vezes quando a gente vai descobrindo as nossas crenças e fortalecendo a nossa percepção, a gente tem uma tendência a confundir facilmente essa firmeza com rigidez. E aí eu me fecho dentro de uma verdade absoluta que eu não quero soltar. E a gente pode encontrar as nossas verdades, mas que a gente não segure essas verdades para o resto da nossa vida. Que a gente se permita pensar além. E uma das coisas que me ajuda a pensar além nesse lugar espiritual é escutar pessoas ensinando sobre isso. Escutar pessoas ensinando sobre espiritualidade, escutar várias perspectivas para que eu entenda a minha perspectiva e para que eu não me enrijeça nessa perspectiva, porque quando a gente se enrijece nessa perspectiva, existe grande chance da gente viver muita arrogância, né?
da gente se fechar muito para essa vida a partir de uma perspectiva que nem faz, na verdade, sentido pra gente, que já mudou, que já transformou, mas a gente tá querendo fazer sentido. Não tá fazendo mais. Fazer sentido, é isso mesmo. O que eu quis dizer? Então, tenha professores espirituais. Tenha professores que te ensinam sobre isso. E não fique em um professor a vida toda. Você pode ficar em alguém que você se conecta, mas não fique só nisso. Se permita se conectar com outras visões, outras questões. Eu vi uma live hoje à tarde da Vani, que foi indicação de uma amiga minha, não a live, mas a Vani, né? Já faz um tempo, eu me desconectei, conectei de novo. E quando eu assisti a live dela, eu falei, caraca, como é importante eu estar aqui escutando essas várias perspectivas, para eu me relembrar de coisas que eu esqueço, para eu ampliar a visão daquilo que eu já enxerguei, para eu mudar a minha visão sobre algo que eu ainda não enxergo. Então, ter professores é super importante, mas é importante também a gente entender que esses professores são seres humanos. E eu gosto muito de buscar professores que se colocam no lugar humano, que não se colocam no lugar de tudo resolvido, de tudo pronto, de tudo endeusado, de ter resposta e caminho para tudo. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem muitas respostas a encontrar, mesmo que seja mais um dia só, sabe, de vida. A gente tem muita coisa que é trabalhada nesse tempo que não é um tempo da Terra, né? Não é esse tempo humano que a gente criou. Mesmo que seja um dia, uma hora, muito tempo, enfim, no nosso tempo aqui, a gente tem muita coisa para viver. Então, tenha professores e busque professores humanos nesse lugar. Busque professores que te ensinem sobre essa humanidade, sobre essa espiritualidade, sobre as várias vertentes da espiritualidade que você deseja encontrar, conhecer. Eu falo que eu não tenho religião nenhuma, mas eu gosto de entrar em contato com várias religiões. Eu já fui em centro espírita kardecista, já fui em igreja católica, já fui em umbanda, candomblé, já fui em igreja evangélica, já fui em centro budista, e talvez tenham muitas coisas que eu possa conhecer, e tudo isso para mim faz sentido porque, na verdade, o meu Deus não é melhor do que o Deus de alguém que vive uma religião que eu não conheço. Para mim é o mesmo Deus. E se a gente separa esse Deus, talvez quem esteja distorcendo a mensagem é esse humano que transmite isso. Se o Deus de uma igreja é melhor do que o Deus de um centro, por exemplo, talvez a gente precise rever esse Deus que tá ali presente só em um lugar, não na vida como um todo. Então, eu queria muito trazer essa reflexão para vocês hoje sobre essa espiritualidade real, que são coisas que sempre me atravessaram e são reflexões que eu busco ter ao longo da minha vida, porque faz muita diferença no nosso processo de autoconhecimento, a gente trabalhar a nossa conexão com a nossa espiritualidade. E aí, para finalizar, eu finalizo com aquela frase que é clichê, e clichê tem os seus motivos, tem clichês que são ruins, né? Nas nossas perspectivas, mas esse clichê eu acho que tem o porquê dele existir há tanto tempo, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, não o contrário. Não somos seres humanos vivendo uma evolução espiritual. A gente é um ser espiritual em essência, e a partir dessa evolução espiritual a gente tem a possibilidade de viver essa vida humana, né? Então, a nossa evolução espiritual agora se dá a partir dessa vida humana na qual a gente está experimentando. Então, não dá pra gente se isolar na montanha e achar que lá a gente vai resolver todos os problemas da nossa vida. A nossa espiritualidade, a nossa conexão com esse algo maior, com o universo, com Deus, que você chame do que for, a energia mais pura do amor, tá nos desafios que a gente vive, na forma como a gente trata as pessoas, nos nossos relacionamentos, na nossa comunicação, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos sentimentos que a gente não gosta, nos pensamentos que a gente odeia. Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade. Então, espero que você tenha conseguido trazer boas reflexões e que você una de novo as perspectivas daquilo que te atravessou aqui, as questões que você já pensa e sente e vai levar para a sua vida. Se esse episódio fez sentido, lembre de compartilhar ele com pessoas importantes na sua vida, que você sinta que possa se nutrir também desse conteúdo. E pode deixar aqui no seu comentário o que mais te chamou a atenção, qual foi a reflexão que mais te saltou, ou me chamar lá no Instagram. Até semana que vem.